Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo em mais um programa do Cá Entre Nós e hoje com um convidado apaixonado da tecnologia, não podia ser diferente para vir aqui conversar com a gente, né? Então, estou aqui hoje com o Rodrigo Bagatin. Muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Então, Rodrigo, me contaram, né, alguém me contou que você, desde os 13 anos, tem aí uma paixão aí pela tecnologia, se aventurou já desde novinho, né. Então conta aí um pouquinho pra gente como foi esse início nesse mundo, que muda o tempo inteiro e que ao mesmo tempo a gente tem que estar centrado, né. Puxa vida, exatamente. Bom, novamente então, bom dia, boa tarde, boa noite, né, o horário que vocês estiverem vendo aí. Muito obrigado pelo convite. É verdade, desde muito novo, com 13 anos de idade, eu já configurava servidores, fazia site, eu gostava muito de RPG online, mas eu gostava de experimentar tudo que tinha. Configurava, fuçava até onde não dava mais e colocava sempre em site. Eu gostava de construir site e colocar em formato de blog, né. Isso daí já me deu uma boa experiência, inclusive, de programação e tecnologia no geral. Via que gostava, mas não podia nem falar que um dia eu ia trabalhar com isso, porque eu não era um adolescente lá muito bom, eu era muito agitado, dei problema na escola pra caramba, fui convidado a me retirar de escola, inclusive, tive problema com o sistema educacional, então mas enfim, era muito agitado tudo, mas sempre com limites, graças a Deus, né. E cresci sendo músico, agitado, toquei já em banda, etcétera, mas tecnologia foi me morder mesmo, porque eu fui pai muito jovem. Lá com 18 anos de idade, queimei a largada, e aí desceu aquela entidade da responsabilidade, esfrega os olhos, falou: "Opa, parou tudo, eu Mudou tudo. eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro". Aí já fiz trabalho de servente de pedreiro, já vendedor de calçados, já trabalhei com ventríloco, sabe, em escola, mexendo com boneco, já fiz um monte de coisa. Mas aí foi uma hora que eu olhei e falei: "Não, preciso de alguma coisa que dá dinheiro e eu acho que eu levo jeito um pouco com informática, então deixa eu estudar isso". E aí eu conheci SAP. Aí eu vi o SAP e falei: "Legal". Da informática para SAP e pronto. Da informática com SAP, porque eu sabia que eu tinha que mexer com o computador para ganhar dinheiro de alguma forma, que era o que eu tinha a aptidão, e eu ouvia que era o que ia dar certo, né. Sim, a visão, né. E tive alguns contatos que me orientaram ali, então: "Ó, vai atrás de SAP que é uma ótima área". E eu comecei a estudar, mas eu caí num hiperfoco absurdo. Na época eu fui fazer, até hoje existe a K-Solution, foi onde eu fiz lá a minha academia. E eu entrei já sabendo: "Pô, eu preciso ser o melhor da turma, porque o meu currículo é uma porcaria, então eu tenho que chamar a atenção do professor, porque eu preciso que ele me indique depois pra vaga, então eu preciso ser o melhor da turma". E eu estudava 10 a 15 horas por dia. Eu lembro que na aula um, quando o professor falou: "Bom, vamos falar de variável aqui, todo mundo já sabe", e eu não fazia ideia que era uma variável, né, que é o básico do básico de programação, eu não sabia. E aí eu comecei a me matar de estudar ali, e entendi, bom, Isso com seus 18 anos? isso daí com 19 eu já estava, Ah. né. E aí 19, 20 mais ou não, até um pouco mais. E aí então, em resumo, só para finalizar essa parte, no última a última semana do curso era entrega de exercícios que ele dava, se eu não me engano, eram 7 ou 8 exercícios. Eu perguntei: "Professor, qual que é o máximo aí que dá pra fazer? Dá pra fazer todos?" Ele falou: "Não, se você fizer 3 aqui, cara, vocês já são muito diferenciados". O máximo que o meu chefe fez foi 4. Eu falei: "Então preciso fazer 5". Aí eu terminei e fiz 6. Eu quebrei o recorde da instituição e fui para o bar beber com eles, fazer network no último dia, então eu não trabalhei no último dia. Então eu fui bem, só que mesmo assim demorou muito para conseguir entrar na área, porque é a indicação que reina no SAP. Eu fiz um canal no YouTube na época para poder chamar a atenção, até que depois de muita insistência, 5 meses procurando vaga, eu consegui. Aí depois eu nunca mais saí, fiquei 10 anos nessa área de SAP, e agora, por conta também de todo esse hype, tinha o dono da Data Solutec, que é contato familiar meu também, pela minha esposa, e vinha flertando comigo para eu abandonar o SAP e trabalhar com dados. Pô, Databricks, por exemplo, ano passado triplicou de tamanho só em 2025 por conta de inteligência artificial, machine learning e, claro, a competência da plataforma. Óbvio, aí eu resolvi pivotar a partir desse ano, 2026, estou totalmente desconectado de SAP,
Claro que entender de processo é muito importante no mundo de tecnologia, mas agora é dado, né, na camada analytics, ali com machine learning, AI, etcétera, que eu tô como comercial. Até porque os mais atuais projetos, há uns gargalos estão nos dados, hein. Então, Os mais atuais, os mais simples, os mais complexos, as pequenas empresas, as grandes empresas, assim, pelo que eu analiso, né, e até com os nossos clientes aqui também a gente vê aonde mora o perigo, né. São a falta de dados, a falta de governança, a falta até dos próprios gestores entenderem aonde que eles estão precisando a mudar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, enfim. E até uma dor que a gente enfrenta aqui, porque a gente às vezes cria soluções, assim, fantásticas, mas a gente tem que mergulhar muito mais a gente no negócio do cliente do que ele mesmo, porque senão a gente não consegue criar, dashboards realmente que façam sentido e que tragam a facilidade de análise e de resultados, né, de tomada de decisões, né. Então eu acredito que essa sua mudança, né, esse pulo que você deu aí para focar em dados, eu acho que não deixou de ser de novo uma visão de futuro sua, né, no sentido de sem dúvida. eu vou para informática quando você tinha lá os seus 13 anos, porque é isso que vai ser o futuro e que eu vou ganhar dinheiro, e agora você deu um pulo, acredito que para algo que você enxergou, Exa e realmente vai ser a necessidade maior daqui para frente, independente de IAs, dependente de qualquer outro avanço da tecnologia, né. processo, ele serve a todas as camadas, né, no espectro geral corporativo. Sim. Dados também, porém muito mais a cadeira executiva. A Tá. cadeia executiva, né. Decisores hoje, né, tomam decisões por dados, né, que a gente chama de data driven. É a realidade de toda multinacional. Nenhum CEO olha por feeling e fala: "Eu acho que a gente tem que abrir 100 PDVs aqui nessa região, porque o sol brilha mais". Não, são dados que indicam o que que ele tem que fazer, né. Cabe ao executivo solicitar dados corretamente, manipular corretamente, né, claro, com a equipe ali de engenheiros e cientistas, mas é isso, né, para servir lá a cadeia executiva. Então, naturalmente o ticket também sobe um pouquinho mais, Sim, né. exato. Mas você enxerga que, empresas menores, seja qual for o segmento, também está caminhando para isso? Sim, sem dúvida. Não tem a menor sombra de dúvida. Tanto que é tendência também dessas grandes plataformas que eram acostumadas cada vez mais a falar: "Ó, vamos vender dados pra Petrobras, para grandes multinacionais, e tal. Não vamos vender dados para pequena, média empresa", mas agora já dá. Agora já é uma realidade falar de empresa realidade hoje, né. Hard data. Empresa de 500 funcionários já rola, mas até menor dependendo do que aquela empresa quer, né. É uma verdade, muita gente acredita, que o futuro são empresas muitas vezes de um, 2, 5 funcionários, né. Muitos caras lá do Vale Silício já levantaram essa lebre. Então, por quê? Porque o potencial da empresa será grande, ou seja, basear em quantidade de funcionário já não rola mais, tá. Tem que ver para onde que a empresa quer andar. Se é uma empresa que tem uma operação pequena, mas ela quer expandir estrategicamente para o país e ela tem grana para pagar, por que não um projeto de dados para ela poder cair no lugar certo, fazer uma análise de dados com dados externos, né? Porque tem um mercado grande, inclusive, de compra de dados, compartilhamento de dados. O Snowflake trabalha muito forte com isso, inclusive. Então, é algo totalmente possível. Tá. Tá? Eu vejo pela gente também quando a gente começou a não conseguir provar para os clientes, ou por exemplo, o desempenho das IAs, no sentido de: "Ó, que o resultado que ela trouxe", porque ele não conseguia entrar em real time num dashboard no início, isso, né, há 6 anos atrás, no início aqui no Brasil, quando realmente começou a ter procura, até eu subia em palco para palestrar, eu me sentia um alienígena, né, que as pessoas ficavam olhando: "O que que essa maluca tá falando?", assim. Então, naquele início, realmente a gente, né, criou aí vários projetos, pegamos vários clientes, mas a gente não conseguia manter os clientes, na operação, no sentido de que: "Mas isso está servindo para mim?", né. Então a gente partiu realmente para desenvolver também plataformas no sentido de: "Eu resolvo a sua dor e você vai enxergar o que está acontecendo,
e em real time você vai tomar decisão, né, porque é aquela coisa, erra, mas erra rápido e conserta rápido. Conserta rápido, é isso aí. Então, e aí nisso a gente também focou, deixa eu ver que a gente, apesar do nosso objetivo ser outro, né, a centralização das nossas vendas é projeto de IA, sem dados a gente não consegue sobreviver. Não rola, não rola. Uma coisinha ou outra dá para fazer, entrando com dados gerais, né, com o uso genérico de muitas LLMs. Eu acho que para muitos clientes é legal entrar, porque uma das maiores barreiras é a cultura. Então, se você coloca para dentro e já mostra um pequeno resultado e um trabalho de engajamento de cultura, já é um ganho muito absurdo. Porque 90% ou 95% das empresas que implementam largam a ferramenta, né? E não só IA, como várias outras. Porque muitas vezes vem e coloca a ferramenta só para colocar. E as IAs gostam de brincar um pouquinho também, então quando se trata de IA, a coisa complica um pouquinho. Verdade, é verdade. Mas me conta um pouquinho, Rodrigo, sobre a Data Solutec. A Data Solutec é uma parceira Databricks. Eu destaco parceira Databricks por quê? Porque nós somos Gold. O Gold é o top tier que tem a América Latina. Existe um outro que é o Platinum, mas só para convidados da América Latina não vem ninguém. Então é algo mais específico. Nós estamos no top tier e participando desse degrau, nesse patamar, com mais 4 somente. Ou seja, tem um posicionamento de dados muito forte. E é uma empresa enxuta. Não entenda como pequena, entenda como enxuta, porque está tudo perto e a gente consegue controlar bem o resultado dentro dos clientes. Certo. E a gente é muito forte em bancos. Então, os Você quer te perguntar o segmento mais principais perto. bancos aí do país, privado e público, a gente está lá dentro fazendo projetos de inteligência artificial, de dados com inteligência artificial, machine learning, etc. Então, é uma empresa que tem um tato muito bom em relação a isso. A gente consegue fazer a empresa chegar onde ela quer com dados barato, economizando, porque a gente produtiza muito a parte do serviço, dando agilidade e surpreendendo na entrega. Então, os resultados, a Databricks dá conta, porque é uma plataforma boa, mas fazer do jeito certo, a gente consegue extrair aquele potencial a mais, sabe? Certo, é Então, a cerejinha do bolo. cerejinha do bolo. Quando fala de projetos de antifraude para banco, por exemplo, otimização de custo, migração, modernização que faz a empresa também reduzir custo no geral, porque tem muita empresa que ainda usa plataformas antigas, né, que foram concebidas ainda numa época de on-premise, dentro de casa, gasta uma grana absurda com isso e não sabe que está gastando. Quando a gente apresenta, ó, se você migrar para o Databricks, olha esse potencial. Aí eles migram na hora. Não. Adaptar as tecnologias de sistema retrógrado dominado, né. Exato. Não, não rola. Tem que modernizar. Não tem jeito. Tem muita empresa que ainda trabalha, inclusive, com análise de dados, on-premise. Tô rindo, mas com respeito. Mas, cara, não vai rolar. Não dá. Não vai rolar. É, É não on-premise, né? Por medo, muitas vezes, de compartilhar dados em cloud e tal. Fala, não vai rolar. Você vai ter que entrar nessa seara aí. Não exatamente. vai rolar. Pequenos clientes até a gente percebe que, vamos fazer uma integração com RP, algum CRM, enfim, e gera aí várias dificuldades e empresas estão perdendo o cliente a rodo, porque as pessoas estão migrando. Não, para que eu vou pegar uma plataforma continuar com uma plataforma que hoje me gera até um custo grande e não me traz mais o resultado. Eu quero colocar 3 IAs aqui, eu quero já ter uma, por exemplo, atendente ao vendedor, uma pós-venda, e eu não tenho como controlar nada disso e a gente não consegue integrar, por exemplo, com o RP ou com o CRM dele, né. Então por isso que a gente partiu também nessa situação, a gente vai criar a plataforma que te atende, Legal. né. Hoje a gente trabalha voltado para os personalizados justamente por causa disso. Tem os produtos escaláveis que ficam rodando, mas aonde está a dor do mercado? Isso, eu tenho um sistema, nossa que maravilha, quando a gente vai ver a integração, a gente já olha, é melhor se fazer do zero e montar um novo, realmente, porque não vai ser possível você se adaptar às novas tecnologias. É, do jeito que tá, não rola. É isso aí. Vamos lá, o erro número um das empresas em AI. Que é o erro velho. É o erro velho, Não mas é parece erro que é o novo. número um. Ainda, que é o quê? Galera, é triste. Muita empresa grande desce o budget lá da cadeia executiva, ó. Temos aqui budget para gastar com inteligência artificial. Temos budget para gastar com modernização no setor de compras, no setor de. Vai lá e gasta. E o processo não funciona ainda. Não tem um processo dentro de casa, não tem dado organizado dentro de casa. Ou seja, a tecnologia vindo antes da necessidade. A necessidade tem que vir antes.
Eu gosto de parafrasear uma pessoa que é a Lúcia do DNA de vendas, eu vi uma palestra dela muito legal onde ela fala: "Galera, vocês estão começando com vendas? Legal. Tenha o processo nem que seja num papel de pão, num Excel, funcionando, depois vocês vão falar de CRM". É legal que ela não vende CRM, ela fala: "Então" porque o CRM tem que se adequar ao seu processo, e não o oposto. E com inteligência artificial está acontecendo a mesma coisa. Muitas pessoas eu preciso colocar. Eu ano passado eu estava muito forte conversando com várias empresas, e teve empresa que falou: "Rodrigo, qualquer coisa de IA que vocês tiverem, bate aqui pra gente conversar". Não, cara, qualquer coisa é muita coisa. Não é assim, que problema que você quer resolver? Calma. Então, o que que eu diria para as empresas? Cara, dica de ouro, aproveitem que agora dá para ganhar dinheiro a partir de uma governança do seu processo. Sim. O que eu quero dizer com isso? Antes, o ganho que você tinha era bom, bom ganho em organizar o processo, mas agora é imenso. Porque quando você organiza antes, você organizava o processo e você melhorava um pouco. Fala: "Legal", depois de uns 3 meses, às vezes, que via um resultado do porque a princípio é sempre doloroso você mudar o processo, mas depois de 3 meses dá um resultado ali de 10, 20% melhor. Legal. Agora, depois que você organiza, você coloca a inteligência artificial para automatizar. Isso. E aí o ganho é absurdo. E aí ganha tempo, ganha otimização de tempo e processo. Aí é um aí é lindo Sim. demais quando isso acontece, só que as empresas muitas vezes querem essa Eu não sei você, mas a gente enxerga que até gestores mesmo, eles enxergam o IA como mágica. Ela tá assim: "Ah, como esse que te disse, eu vou traz o que você tiver de IA", né, e IA não vai resolver nada se realmente não tiver um processo totalmente desenhado, definido para que ela possa ser treinada, entre aspas, para poder executar. E olha que lado bom, aí pra gente, nós a gente tem que ter responsabilidade muitas vezes também para não queimar a ferramenta, que já aconteceu muita ferramenta boa no mercado ser queimada por parceiros ruins, né, isso é comum. E o que que a gente que implementa inteligência artificial tem que fazer? Responsabilidade. Não é porque a empresa tem budget infinito para gastar, que infelizmente felizmente para nós, mas, de certa forma infelizmente tem, é isso, eu tenho budget para gastar, a gente tem dinheiro para gastar com inteligência artificial, me traga projeto, e muitas vezes a empresa aparecendo lá e fala: "Legal, vou automatizar aqui vou criar 100 chatbots aqui dentro da empresa, vou soltar, daqui 6 meses ninguém vai estar usando mais nada, mas eu vou pegar o meu dinheiro aqui e acabou". E muitas fazem isso. Eu sei. Na verdade, que nem, por exemplo, a gente também, vamos dizer que no começo das caminhadas, a gente começou a ter essas questões. A gente tinha problemas da IA não desempenhar, porque, por exemplo, o marketing da empresa não funcionava, né, e não chegava para os leads para atender, por exemplo, né, no caso de uma IA vendedora. E aquela IA maravilhosa que nós entramos lá dentro, entendemos todo o processo, criamos o melhor treinamento, criamos a melhor forma de atendimento dela, só que aí não bate lead para ela atender, né. E, faz um plano para 1000, 5000 leads mês e entra 100. E aí? Né, então hoje eu analiso até isso, né, e eu Legal. gente aqui o nosso diretor de projeto: eu quero colocar". "Não, então vamos deixa eu ver aqui como que tá a sua demanda". As pessoas, os gestores geralmente não sabem nem quanto é a demanda, né, então cai assim pra gente, não é empresa pequena só não, Não, não é. empresa maior você tem esse número?". "Não, não tenho, não sei quantas que atende no mês". Né, então aí a gente faz aquele trabalho de formiguinha, mais consultoria mesmo do que projeto de asa, que é o que realmente está fazendo funcionar os projetos. Outra coisa que eu vi a Lúcia do DNA de Vendas falando, fala: "Tem muita multinacional que não tem um funil, que não tem um funil de venda", né, pela então tem muita empresa que tá engatinhando ainda, né. E aí você fala: "E é multinacional como, né?" Mas É, mas porque às vezes entrou com um mercado muito direcionado, afunilado, grandes oportunidades, né, há muitas vezes ações junto com o governo, aí escala absurdo, mas sem muito by the book. Não sim. que esteja errado também, porque se cresceu tá bom, Se mas você pô, vamos cresceu, deu sofisticar. certo. É, é, é. Cresceu de alguma forma, deu certo, mas É, pensa que a gente tem na mão hoje para deixar muito mais certo, perfeito, não é isso? perfeito. Joia. Vamos lá, o verdadeiro valor está nos processos críticos. Conta um pouquinho para mim o que você acha sobre isso. Exato. O que que acontece? Tem os quick wins, né, vamos colocar inteligência artificial? Vamos colocar. Pode colocar pequeno. Inclusive, eu sou muito fã de colocar via Pareto. Qual o tamanho do seu problema? Esse 100 aqui, vamos resolver 20. Por que não tudo, Rodrigo? Porque a gente precisa colocar um pouco, convencer a empresa em relação à cultura, depois a gente escala.
porque se coloca tudo, a chance de não usar é muito grande. Muito bem. Então vamos colocar só um pedacinho, e vamos mostrar um pequeno valor nesse pedacinho. Tem que mostrar o valor. A IA tem que melhorar também, então ela tem que estar aprendendo com o processo, melhorando, você apresenta isso daqui para a empresa, fala: "Ó, galera, o dia de vocês está melhor, vocês estão mais eficientes, a empresa está faturando mais, vai aumentar um pouquinho mais a PLR, tá bom? Vamos usar o chatbot, vamos premiar quem estiver usando mais, vamos gamificar", e aí melhorou a cultura, legal. Agora aí é lindo, quando você coloca só um pedacinho, um agente, a empresa usa, dissemina a cultura. Gostaram, gostaram. Agora vamos colocar esse agente para ele executar uma coisinha ou outra? Fala: "Como assim?". Ele vai mandar e-mail, ele vai começar a gerar algumas tarefas pendentes para vocês aprovarem, o human in the loop, ele vai começar a fazer coisas além, até automatizar, às vezes, um processo de compras end-to-end, por que não? Sim. Mas não é em colocar aquilo de uma vez só. Você quer automatizar um processo de compra end-to-end? Legal, coloca um agente para servir a equipe de compras primeiro. Só para tirar dúvida sobre o processo da sua empresa, coloca ali um RAG simples, né? Agora começa devagar e por baixo. Pronto, começa devagar. O ganho tá depois, quando você consegue automatizar um processo end-to-end. Quando você consegue entender a escalabilidade que tem uma inteligência artificial. Mas sim, você tem que começar pelo quick win. Mas o valor está no processo crítico, né? Quando você vê, por exemplo, o processo de compra ser automatizado, isso é maravilhoso, a economia que se tem é absurda. Em 2025 eu estava trabalhando com um produto, e a gente tinha um produto de automatização de processo de compra. O saving que dava ali era muito absurdo, e dá para ver, e sem inteligência artificial, era só automação. Tem muita empresa que: "Ah, inteligência artificial", vão começar a falar, nem sabe que às vezes nem precisa de IA, só automatizando já dá, Alguma né. automação já resolve a pessoa. Então é isso, é bom começar pelo quick win, mas o valor mesmo tá o que vem depois. Como você lida com sua gestão? A gestão crítica? Porque às vezes o problema é a tecnologia, são as pessoas, né. Eu não diria problema, mas talvez exagerei um pouquinho na palavra problema. Mas como que você lida com as objeções, com a questão Os negacionistas. E tem, hein? negacionista? E tem pessoas de tecnologia: "Ah, aqui no meu processo não cabe". Você tem que fazer um trabalho de catequização, não tem outra forma, muitas vezes com workshops, etcétera. Algo que eu vi isso daí num framework de implementação de AI num festival que eu fui ano passado, tinham professores lá da Califórnia, foi maravilhoso. É o seguinte, um defensor, quem sabe em corporação a gente chama muitas vezes key user, um key user de cada departamento. Tá. Eles vão ser os heróis e eles têm que ser bonificado por adesão. E todo departamento tem aquela pessoa que gosta. Tem um sempre vai ter que mexe já no chat Você já ChatGPT, trabalha usando esse método. o framework tem que ter. É, porque senão não tem a disseminação de cultura. Essas pessoas serão as defensoras e elas serão as influenciadoras dentro da empresa. E é a partir delas que a coisa vai começar a andar, junto com workshops. E gente, aí é um trabalho que muitos executivos, normalmente o CEO sabe o que tem que fazer, né, que é motivar. Sim. Você tem que motivar. O que que o funcionário vai ganhar colocando em gente, a maioria tá com medo. Se você colocar na sua empresa "Ai, sem eu vou começar a mostrar, usar, ela vai ficar melhor que eu vou é, embora". é. A maioria tem medo disso. E tem razão, A muitas vezes gente tem. a gente tem que É, tem que afirmar que sim. muitas vezes tem, mas a empresa tem que ter alguma iniciativa de mostrar como que a vida das pessoas vai melhorar. Você quer que ele use? Tem que mostrar para ele como é. Não é goela down, não vai mais ser assim. Inclusive tem muitos estudos que falam, da geração Z para frente esquece. Não tem mais de dar ordem sem um porquê, sem falar exatamente o que que ela vai ganhar com isso. Isso é positivo, eu vejo como Eu também positivo, acho. né, A empresa colaborativo. é praticamente geração Z e vai super bem nesse sentido. Então, pronto. Então aí que tá, tem que se começar a se praticar isso agora. Quer colocar inteligência artificial? Legal, explique repetitivamente para os seus colaboradores o que eles vão ganhar com isso. Vai aumentar a PLR, eles vão ter menos tempo, mais tempo para focar em outros tipos de coisa, vai ter mais treinamento, vai ter mais dinâmicas em grupo, tem muita gente carente disso, mas ninguém fala. Então, esse tipo de coisa tem que se fomentar, tem que se levar. Não adianta colocar a goela down, porque não vai usar. Se todo mundo não vestir a camisa da transformação, da inovação com IA, não vai rolar. Ponto. Aí é trabalho de convencimento. Aí nem a IA consegue fazer.
É só gente ali mesmo conversando, fazendo todo um trabalho de consultivo de cultura em cima disso, senão não rola. Inclusive tem muita empresa hoje só para isso, que você coloca pra dentro da empresa só para engajar. Ela vai estar lá presente, dando treinamentos, fazendo palestras, no café da empresa com banners, com stands, esse tipo de coisa tem que acontecer. Quebrou o gelo. Tem que quebrar o gelo, perfeito. Joia. Bom, governança é uma palavra que quem está na bolha já lida com ela faz tempo e entende o porquê. Mas vamos dizer que o mercado hoje começou a falar de governança. Como você enxerga isso em questão mercadológica? Pô, grandes corporações é o seguinte, o que eu vejo, IA entrou primeiro nas pequenas, PME. Grandes corporações estão atrasadas com IA, ponto. Porque é mais burocrático e porque pouca empresa está levando governança para isso. As que estão fazendo, não estão fazendo tão rápido. Então a empresa olha e fala: "Não, vou fazer aqui com essa consultoria gigante, porque ela sabe de governança". Mas ela olha para o vizinho pequeno, uma startup que já está 10 anos na frente. Por quê? Porque é mais rápido. Infelizmente, quando você desburocratiza, você anda mais rápido. Mas você não pode chamar uma empresa dessa para fazer um projeto de implementação lá onde você leva a sério LGPD e etcétera. Então, tem esses 2 mundos, né, essa é quase uma dicotomia. Então, o que eu acho importante é começar a ZAP, a conscientização das empresas pequenas de implementação de AI sobre o modelo corporativo. Qual que é o modelo corporativo? Cara, você vai ter que ter uma interface para você olhar tudo que você está implementando, correto? Correto, legal. Tá com limite de acesso? Tá com privacidade de dados? Você consegue diferenciar, quer colocar um agente e você tem que colocar documentos para servir aquele agente que você está falando, aí dados, já de novo, dado operacional, vamos falar de muitas vezes PDFs, guides, você tem que tratar esses dados e disponibilizar para aqueles agentes. Legal. Os documentos que você disponibilizou para o seu estagiário criar um agente para ele, está disponível para o CEO? E o do CEO está disponível para o estagiário? Ou não pode estar? Se tem essa governança em cima de uma plataforma, tem que ter. O estagiário caiu ali, vai abrir o agente do CEO, vai ver o resultado na empresa. Não rola, né? Então, esse tipo de governança mais básica tem que ter, e eu sei que empresas já estão fazendo, mas são muito poucas. Mas geralmente é a gente que enxerga e explica. Eu não sei, porque, por exemplo, tem, tem casos de projetos que não tinha isso meio no manual, né? Isso é e assim, rede, tá? Rede franqueadora. Tá. A Você gente disse que não tinha um guide, não tinha um documento ali, né? não tinha e não tinha nenhum entendimento sobre isso. Então a gente teve que é aquela coisa, pegar na mão mesmo, assim: "Deixa eu te explicar, não adianta te apoiar agora. Coloca aqui, ela resolve isso, coloca aqui, ela resolve aquilo". Não, a gente vai ter que realmente fazer a governança de tudo isso. Colocar numa plataforma para você ter uma ideia, nós criamos um ERP para eles, que tem acho que uns 5 níveis de admin. Sim, justamente para poder fazer a parte da hierarquia. Vamos dizer que tinha vendedor que atingia página de financeiro, em plataformas diferentes, descentralizadas em unidades diferentes. Então assim, calma. Ia daquela vendedor que conseguia dar o desconto que ele quisesse na hora do fechamento, e não tinha uma trava disso, enfim, tudo adiantava. Então eu colocar uma IA vendedora de alta performance, e o que que ia acontecer depois? E talvez piorasse a situação, Então, né. por isso que eu vejo uma oportunidade muito grande para consultorias de processo. Muito grande. Eu conversei inclusive com uma pessoa que estava falando sobre isso. Ela tem uma empresa de consultoria, mais na área de facility, serve muito a hospitais, a hotéis, resorts, etcétera. E eu falei: "Cara, seu negócio agora vai ser maravilhoso, inclusive você tem que fazer parceria com empresa de inteligência artificial, Exato. porque vai os 2 juntos". Passar o contato. Pronto, eu vou vazar, muito bom. Então, chega, fala: "Galera, vamos organizar o processo, porque agora o ganho não vai mais ser só esse, o ganho vai ser absurdo. Depois que você tiver com a sua empresa funcionando, falar: 'Olha que lindo, documentado, com diretriz', pode até estar mais lento sim, 2 meses até mais lento. Você começa a colocar inteligência artificial, são as empresas AI first, são as empresas que vão se destacar. Não vai ter, no futuro, empresas que não utilizarão inteligência artificial. Essas empresas serão irrelevantes.
irrelevantes Some do mercado. vão sumir. Que já tá acontecendo isso. Era Tô percebendo clientes meus que já veio, né, com uma certa felicidade. Nossa, eu tô realmente na frente aí de 3, 4 concorrentes que eu temia eles e hoje eu não tô temendo mais, eu até tô em expansão, enfim. Então eu imagino, assim, com pequenos projetos, e isso são palavras de empresas pequenas mesmo. Tô falando: "Gente, o que vai acontecer com as grandes?" ah, é legal a gente fazer algumas analogias, às vezes até um pouco alarmantes, mas é legal para chocar mesmo. Depois da pandemia, quão abaixou em muitas cidades o valor do ponto comercial? Muito. Por quê? Sim. Porque quem não foi para o e-commerce se lascou, quebrou, fechou as pernas. Ou foi, ou vai, ou vai. Inteligência artificial é a mesma coisa, tem muita gente alertando sobre isso, mas tem muito negacionista. Fala, não, meu ramo é muito personificado. O meu ramo, porque você é especial, né? Você é especial, né? O Elon Musk que não sabe de nada, né? Você é especial. Então, você tem que usar a inteligência artificial, ponto. Ou vai, ou, como você disse, né, consumir. Eu acredito e que não vai demorar, né. Não, não vai. Já tá acontecendo. Exato. Já tá Muita acontecendo. coisa que se previu aí para 2030 e diante já está acontecendo 4, 5 anos antes, né, É. então Tá, números, né, números. Estima-se hard data, o que já foi reportado, 70.000 pessoas já perderam o emprego por conta da inteligência artificial. Bom, sim, isso é número, né. Mas isso é o que foi reportado. Harvard rolou uma pesquisa e trouxe. As empresas já estão demitindo antes. Por quê? Porque a gente não pode atrelar uma coisa a outra. sim. Vai começar a rolar a penalização governamental. Vou mandar 100.000 embora que eu estou colocando em A. Nenhuma empresa vai fazer mais isso. Acabou. Então, o número real de estudos é que já de 500.000 a 1 milhão já tenham perdido o emprego no mundo por conta de inteligência artificial. E 2026, até o final do ano, estima-se aqui no Brasil de 5.000 a 10.000 por mês. Esse é o número. Esse é número, não sou eu que estou falando, é número. Então, vai acontecer, né, as empresas estão tomando medidas. E qual que é o alerta em cima desse gancho que a gente está falando? São concorrentes de muitas empresas. Sim. Eles estão agilizando, estão diminuindo o TCO, o custo operacional, então o produto final ficará mais barato. E você, empreendedor, vai se perguntar: como que estão chegando a esse preço? Faz, está aí como eles estão chegando a esse preço. Ou você adere, ou isso que vai acontecer. Não estamos entrando ainda no caso filosófico desse monte de pessoa que vai ser mandada embora. Não estou falando que isso é certo, que a gente não tem que dar atenção. Não, Mas só e até para. porque não é esse o foco, né. É, Perfeito. Você me disse, né, sobre a empresas agora, AI first, enfim. Como você enxerga essa transição e vai uma versus a outra, o AI first para tradicional. O que você enxerga que isso muda, isso não muda, legal. enfim, em cima de geral, sim, Tá. de uma forma geral. O que eu vejo que as empresas fazem muito, que eu acho que funciona. Coloca um departamento de AI, ponto, né. Tá, O que que significa isso? Toda ação, toda necessidade de contratação, seja de pessoas ou de ferramentas, vai primeiro para o AI. sim. Eles vão fazer uma análise e vão passar para frente. Eles têm que aprovar, né. Contratação de software, é inteligente a gente contratar esse software ou é melhor a gente fazer agora dentro de casa com vibe coding? Sim. É inteligente contratar Acho que essa isso vai pessoa. bater muito, hein, agora. Demais, demais, né, porque o vibe coding está absurdo. Uma coisa que me choca, nossa, tão legal poder dar essa mensagem para o mundo. Como que ainda eu sou programador, como que ainda existe vaga para Java? Não dá para entender. Vaga para Java pleno. Porque Até quando não, essa vaga vai durar? Me conta, o que que você acha? que bom que existe, porque vai empregar alguém, mas gestor, você que aprovou essa vaga, Não, um programador júnior, ele vai fazer Java, Python, ABAP, ele vai fazer uma porrada de outras linguagens. Por quê? Porque não é ele que vai fazer. Ah, mas eu quero que ele que faça. Tá bom, sua empresa está andando a 1 por hora e seus concorrentes estão a 100. É exatamente. isso? A IA está programando coisas absurdamente boas, muito melhores. Estudos, análise, MIT, Harvard, Stanford já compararam. É mais produtivo, ponto. Não tem mais o que ficar acreditando, achando. É mais rápido via Vibe Code, ponto. Cabeça e vão. Desde que se faça corretamente. Então é importante você contratar um programador full stack, Sim. né? Não estamos falando dos especialistas de design, que tem uma galera que é fora da caixa mesmo, que a IA ainda não pega. É. Mas código,
código não visual, full stack, pode ser pleno, ele sabendo trabalhar com vibe coding. Veja, não é simplesmente abrir um cursor da Vim no Lovable e sair pedindo. Ele tem que entender o que é um stack, ele tem que entender o que é uma dockerização, separação de containers para poder escalar, Tem entender que um pouco saber de a base e infraestrutura. deixar que ela faça, né. Então até mudou um pouco dos capacities hoje em dia do desenvolvedor, Sim. né. Mas voltando só para não destoar muito, é isso então, eu acho que uma empresa tem que ter um departamento para ser realmente AI first, porque senão muita coisa vai se perder, não adianta só falar que é AI first, tem que mandar para esse departamento toda iniciativa de contratação antes de se aprovar qualquer tipo de compra, Sim. ou até contratação de pessoa, porque tem muitas pessoas falando. O tempo de treinamento, muitos cargos, é 6 meses para poder dar retorno, né. A metrificação, ouvi isso, se não me engano, do Thales Gomes, também G4, Poliservem, a milhares de empresas do país. Via de regra, um funcionário custa 6 meses para treinar e colocar ele ser realmente produtivo. Em 6 meses, quanto que não dá para você construir ali Sim, para valer um profissional? Então, isso tudo tem que estar muito consciente numa empresa que é de fato AI first. exato. Seria um modelo que você enxerga tanto faz o tamanho da corporação, Tanto faz o tamanho, o tanto faz o tamanho. segmento. Eu acho que nas pequenas é até mais importante, Sim, né, porque em pequena ela quer escalar, ela quer reduzir custo, ela tem que estar uma briga muito grande até com o governo, infelizmente. sim. Então ela precisa economizar, ela precisa estar esperta com isso. O problema é que muitas vezes é eu empresa, É. então aí fica um pouco complicado. Aí Então sim, vamos dizer, não acho que não comportaria ainda pelo isso do início, mas se ninguém que já tem ali umas 4 pessoas, opa, sem dúvida. já vai. Agora para empresas grandes eu acho que é obrigação, empresa grande que não tem um Essa grande já departamento de tinha que AI ter, ainda. né, já tinha que estar. Fala a verdade. A Exame, acho que foi semana passada, trouxe sobre isso, né, os novos empregos, os novos cargos que as empresas maiores já estão solicitando, como engenheiro de prompt, como, ah, criador baseado em vibe code, então Uhum. já realmente começou, mas eu ainda se a gente que está na bolha que vê funciona isso vai para isso é essencial, né, as Isso é pessoas não essencial. estão me entendendo como elas vão fazer. E engraçado, uma coisa até interessante de se falar, como eu falei para você antes da gente começar aqui também, eu fui num jantar com umas pessoas ali de inteligência artificial, e é legal porque a gente pergunta: "Cara, vocês estão ansioso?" "Ó, pra caramba." Ai, "A gente tá muito ansioso, cara, porque a gente tá de perto com as tecnologias que estão sendo lançadas, e todos os dias coisas novas aparecem, já obsoletando a que era novidade há 6 meses atrás. exatamente. Isso tá um Às vezes absurdo." é menos que isso, né. Até menos. Então a gente que tá vendo, a gente fica ansioso achando que não tá sabendo de nada, mas a gente tá numa bolha tão Eu pequena. tenho isso, eu tenho isso o tempo Tem, né? inteiro. É quem mexe com IA tá ansioso. Cara, eu tô atrasada, tem alguma É coisa isso aí, errado. é isso aí. Aí você vai olhar e você vai pegar ali, conversar com Jesus, e daí você fala: "Não, não tô atrasada, tô muito adiantada", e aí você fica naquilo que qual que é, né. Terapeutas, abram um novo linha aí de tratamento para quem trabalha com inteligência artificial, porque olha, estamos sofrendo, mas a gente tá numa bolha, porque as grandes corporações, elas só conhecem o ChatGPT, né, um E o cloud, chat mesmo, o né, você chat, pode fazer a mais não é o tem API. que é isso? Não, então, justamente, a gente tá numa bolha muito grande, né. Eu dou treinamento inclusive para realmente colaboradores ou até empreendedores, no caso, entenderem sobre isso, entender o que você pode ir a mais, então até vai ter uma semana que vem onde eu ensino a criar aí vários agentes e boto eles fazer umas tarefas específicas Que massa. do próprio GPT mesmo, e a gente Mas você vai ficando doente com isso, né. Você tem que ficar atualizada, né. exato, então eu tenho que ficar eu me atualizando, entendendo, repassando, então eu criei esse treinamento em questão realmente eu nem foco em monetização com ele, o treinamento é totalmente voltado para a parte educacional. E acabo fazendo isso com os próprios clientes, né. Então, espera aí, antes de a gente fazer tua solução, tudo bem, vamos desenhar ela, vamos entender seu processo, vamos criar tudo, vamos Gosto fazer o direito, teste né. e a validação, Legal. mas aí antes de implantar a gente vai ter que conversar com todo mundo na sua empresa, porque a gente já sabe que Tem a dependência das pessoas ali. tem essa parte Legal. e que é geralmente a parte que trava tudo. Que você fica ali às vezes 2, 3 meses ou até um ano colocando uma solução linda e aí chega na hora da implantação, parece que entrou um monstro na empresa, parece que tudo vai desabar. Eu gosto de ir lá no CRM para essas pessoas e colocar blocker. Essas são as blockers. Delícia. Vamos trabalhar com essas pessoas aqui. Mas é verdade. A gente
os terapeutas, a gente tem que realmente, ter um pouquinho de psicólogo na gente e precisa de psicólogo cuidando da gente. É, não, sem dúvida, sem dúvida. Eu dei uma palestra esses dias na no Sebrae e depois quando abriu um pitchzinho rápido lá para os participantes, teve um psicólogo que falou: "Eu sou aquele que cuida de você, obrigada. Vamos lá, o que que você percebeu aqui já na palestra que você pode me ajudar? Ajuda aonde que eu já mostrei que eu tô um pouco pirada", né, enfim, aí a coisa foi. Legal. Então, pô, a gente falando, vamos dizer, né, das IAs, das novas, formas de ser aplicado, da parte, educacional, enfim, eh, sinaliza para mim com uma frase, com algo que você acha que seria importante aí para quem está assistindo, entender, seja um empreendedor, seja um colaborador, seja um grande empresário da grande empresa ou pequena empresa, de uma visão de futuro em cima de tudo que está acontecendo agora, o que recado você gostaria de dar? Ó, primeiro, contextualizando, né, eu conversei já com professores do Vale do Silício. A mensagem foi clara, falou: "Rodrigo, se alguém falar sobre como vai ser o amanhã, se afaste-se dessa pessoa, porque ninguém sabe, ponto", né. Então, eu gostaria de finalizar não falando com o empresário, não falando com o ser humano, né. Tá. A IA não vai roubar o seu trabalho. Ela tá dando a chance da gente retomar a liberdade como ser humano que a gente sempre deveria ter tido. Quando a gente ouve muitas vezes pessoas falando que tem medo da IA roubar o trabalho, é uma pessoa que o dia a dia dela é de back office, que é a maioria das pessoas em grandes corporações, lançando nota fiscal, fazendo ordem de compra, ordem de venda, analisando insumos, refúgio produtivo para planejar uma nova linha de produção naquele mês, refazendo a estratégia de compra atrás do computador. Galera, quando isso foi trabalho do ser humano? Isso não era para ser o trabalho do ser humano, isso tem que ser uma máquina. O trabalho do ser humano é aquela parte linda onde vem um líder, pega 10 pessoas e fala: "Ó, vem aqui vocês 10 aqui do setor de manufatura, vou mandar vocês 10 lá para o Mato Grosso para entender um pouco de agropecuária, para ver se a gente aprende alguma coisa". Isso é ser humano, né. Eu vou mandar vocês numa palestra, um workshop, vamos conversar aqui sobre um brainstorm de novidades que a empresa pode ter, vamos entender como vocês estão, como o ser humano está evoluindo. Isso é ser humano, não é ficar fazendo tarefa de back-office, que eu muito vi nesses meus 10 anos de SAP. Isso não é parte do ser humano, definitivamente. Então, não é que vai roubar, vai devolver a liberdade. Porém, dói. Sim. Toda evolução dói. A dor do Me crescimento. assusta. E assusta. Então, vai doer, não adianta romantizar, pessoas já estão perdendo os empregos por conta da inteligência artificial, então, mais do que nunca, quem se reinventar mais rápido, quem entender que não adianta lutar contra, é melhor abraçar a causa, melhor, né, como eu gosto da frase lá do Projota naquela música, né, "Se o diabo te dá o pão, você come ou não?". Ele falou: "Não, não comi, eu fiz amizade com a fome". Então é melhor a gente ter que dar um jeito, vamos aprender a lidar com isso, né. Então se reinventem, é a melhor coisa que tem para os falar, se reinventem e aproveita a oportunidade de ter ali de retomar a liberdade como ser humano. Perfeito. Gente, tá aí o recado, né, um recado que eu costumo dar também, né, então a gente que tá aí, né, no dia a dia com os programas, com as IAs, é exatamente isso que a gente precisa. Eu acredito, né, acho que você também e todo mundo, que IA é um caminho sem volta. IA, IAs e toda a governança, tudo que vem por trás delas. Então, ou nos adaptamos ou choramos. Eu penso bem assim, né. Então, fica aí o recado do Rodrigo. Rodrigo, eu queria te agradecer pela sua presença, até que veio de longe, gente, veio bem longinho. Queria agradecer muito pela sua presença, adorei a nossa conversa. Eu acho que para quem está assistindo fez todo sentido do entendimento aonde nós estamos, gente, onde a gente está pisando em 2026, né, e o que está aí por vir. Então eu queria te agradecer. Eu que Deixa agradeço. pra gente o seu contato, o que você quiser, suas redes sociais. Para quem quiser saber um pouquinho mais de dados, ó lá, pode chamar o Rodrigo ali que ele Pode chamar. vai ajudar você. Dados é com a gente mesmo, a Data Solutec.
Meus canais, o Rodrigo Baga. Instagram, Todos são YouTube, iguais. o O Rodrigo Rodrigo Baga. Baga. Tudo junto, o Rodrigo Baga. E para profissionalmente, quem quiser falar de dados, quer evoluir a empresa, participar de projetos, chegar onde nem imagina que dá para chegar com dados, e spoiler, os resultados são absurdos, Data Solutec. Perfeito. Obrigada e até o próximo episódio do Cá Entre Nós.